E aí, gente, aqui é o Corvalhos, do Canco React, e hoje eu assisti um videozinho, melhorou aqui um pouco meu áudio, um videozinho chamado Armas de Guerra Bizarras que Falharam Completamente, do canal Fala Sério. Antes de tudo, gente, eu conheço Fala Sério, nunca tive esse vídeo, normalmente eu vejo sempre os vídeos com o Leozinho React, que eu gosto muito do canal do cara, mas foi recomendado pelo meu mano Reni Felipe. Fazia tempo que eu não recomendava algum vídeo, cara. Obrigado, Reni Felipe, por recomendar mais um vídeo. E, gente, antes de tudo, deixa o like, vamos bater a média de 1.200 inscritos para garantir a roupa de Made em janeiro. Já tô tentando conversar com a artista. Acho que no momento que eu já consigo conversar com ela, mas no momento que eu tô gravando, eu ainda não consigo conversar. Mas, gente, vamos bater a meta, vamos dar like, se inscrevam, o vídeo original na descrição. E eu vou não falar sério. Vamos ver aqui o videozinho dele. Vamos ver se realmente fala sério. Eu tenho que fazer isso. Vamos lá pro vídeo. Só isso mesmo? Terminei tudo de falar? Curioso pela recomendação. E bora pro vídeo. 3, 2, 1 e play. Pessoas dizem que a guerra... É sério? Eu não tô ouvindo nada. Pera aí. Já volto. Voltei. Algumas pessoas dizem que a guerra não serve pra absolutamente nada, mas ela com certeza Ela serve pra alguma coisa. Eu ainda incentivou não sei o que é, mas ainda é alguma coisa. exércitos ao redor do mundo a criarem armas incrivelmente malucas. De um helicóptero pessoal a uma motocicleta anti-tanque e, claro, o chicote e espada. Então, Eu já vi pessoas usando o chicote e espada, cara. Parece uma ideia tão legal, mas você pensa, cara, mano, se eu mexer isso aí errado, eu perco meu braço. eu espero que você esteja preparado para o combate enquanto exploramos Estou preparado. tudo isso e muito mais, porque vamos ver as armas mais estranhas da história que falharam completamente. Você já sonhou em ter um veículo que... Peraí, qual foi o dia que lançou esse vídeo aqui? Porque eu lembro que tinha mais diferente. Ah, 2 semanas atrás? Eu lembro que tinha mais diferente, mas isso aqui foi bem legalzinho. combina a manobrabilidade se e dá o like, desculpa. estilo de uma motocicleta com o poder explosivo e absoluto de um tanque? That's what I'm talking about. Você É uma ideia. não precisa mais procurar, pois a Vespa 150 TAP é a resposta. Cara, parece tão legal, mas tô pensando no momento que eu me dar um tiro ali, ia explodir e a gente morre. Desenvolvida pelos militares franceses nos anos 1950, a TAP foi projetada para ser um veículo ágil e leve, que pudesse fornecer poder de fogo explosivo no campo de batalha. Como você pode ver, esse veículo é literalmente uma Vespa comum, e com algo que parece ser uma arma gigante acoplada na lateral. Pior parte que é assim mesmo. Mas a scooter foi equipada com uma estrutura reforçada, bagageiros e engrenagens personalizadas, que permitem acelerar mais rápido e navegar em terrenos mais acidentados. Tudo isso era movido por um mísero motor de 145 cc, mas mesmo Isso é muito? Eu acho que não é muito. assim, essa monstruosidade de 113 quilos atingia velocidades superiores a 64 km por hora. A arma montada de forma desajeitada na mobilete era um canhão sem recuo M20 de 75 mm. De fabricação americana, a arma ejeta gás pela parte traseira ao ser disparada, impulsionando o canhão para frente e neutralizando o recuo. É tipo o carro fica automaticamente parado? Esse projeto normalmente permite que armas grandes sejam disparadas por soldados individualmente, e nesse caso, permitia que a M20 disparasse sem ser totalmente destruída. Esses disparos eram devastadores, e a M20 era capaz de disparar projéteis anti-tanque explosivos, armazenados diretamente debaixo da bunda do condutor. É, tipo, a ideia é legal, mas é o momento que eu quero dar um tiro ali, sabe? Ou seja, a pequena mobilete era capaz de enfrentar tanques de Cara, é um ultra canhão de vidro isso aqui, cara. igual para igual. Mas era preciso rezar para não passar por cima de uma lombada enquanto se deslocava em alta velocidade pelo campo de batalha. Como se tudo isso já não fosse absurdo o suficiente, a TAP 150 foi feita para ser usada por paraquedistas, e as motonetas eram lançadas de paraquedas de aviões, juntamente com uma Vespa comum que carregava munição extra. Cara, não parece uma ideia tão legal, cara. Não é que eu tô vendo assim, não parece uma ideia tão legal. Entre 500 e 600 TAPs foram produzidos e chegaram a ser usados durante a Guerra Franco-Argelina, que Espera um pouquinho, gente, já volto. Voltei. Opa. Eu pausando. Sério isso? Já volto. durou de 1954 a 1962. Eita, crashou tudo.
Mas por que elas nunca foram usadas? Porque ela parece uma bosta. Porque, mano, é muito ao fraco. Bom, apesar dos franceses apreciarem a mobilidade, usar o armamento era bastante incômodo. Simplesmente não era prático disparar a metralhadora montada no assento enquanto estava em movimento. Então, para mirar, era preciso parar e dar ré no veículo até que ele estivesse apontado para o alvo. Isso tornava... Tipo, não é muito filme, sabe? Não é muito cinemático de filme. Tipo, o pessoal vai lá com o carro, dando drift, dando bala, sabe? o operador Não parece uma boa incrivelmente ideia. vulnerável a soldados e tanques inimigos. É, tipo, ainda tem as balas dele ali, sabe? Toma um tirão na boca. E, essencialmente, com o tempo ficou claro que um desses não era o veículo mais seguro para se locomover em um campo de batalha. Mas uma mobilete não é o lugar mais inusitado onde uma arma gigante já foi parar. Esse título O da cabeça. É que eu tava no thumbnail, né, cara? pertence ao Na minha cabeça já é uma ideia ruim já, porque o recuo dela quebra o pescoço. capacete arma. Uma arma que com certeza dá um novo significado à expressão arma de impacto. Desenvolvida em Ha! 1916 pelo inventor americano Albert Bacon Pratt, o capacete arma foi projetado para uso durante a Primeira Guerra Mundial e consiste em uma arma de calibre médio fixada na frente de um capacete militar modificado. A intenção de Pratt era criar uma arma que os soldados Cara, pudessem é esse filme? Não, não é não, não é não. sem mirar, simplesmente virando a cabeça, mantendo as mãos livres. Finalmente, os soldados podiam disparar uma arma enquanto checam o celular ao mesmo tempo. Mas Rapaz, chuva de dopamina. espera aí, você deve estar se perguntando: se você não dispara a arma com as mãos, como que você atira? Boa pergunta. E a resposta, obviamente, é por um bocal onde você assopra. Não está muito Pera, tu assopra e dá o tiro, você assopra com tiro. claro como funcionava, mas, segundo Pratt, você realmente podia disparar uma bala como um flautista. Ele acreditava que um dos benefícios disso seria permitir que os soldados disparassem a arma na escuridão total, ou mesmo se fossem cegos, já que as pessoas instintivamente viram a cabeça em direção ao perigo ao ouvi-lo. Já nós, aqui no Fala Sério, apoiamos práticas Faz até que sentido. Mas estranho na visão é bem estranho. de contratação que priorizam a igualdade das pessoas. Mas acho que a maioria dos cegos concordaria que não deveriam ser as primeiras opções para fuzileiros. Além de algumas Faz um pouco sentido. outras falhas, como o gatilho ficando preso, disparos acidentais ao espirrar, ou soldados usando capacetes ridiculamente grandes batendo a cabeça em tudo por aí. O capacete de fuzil tem um É tipo um pequeno tanque de guerra, sabe? Voltando? problema óbvio de recuo. É, mano, o recuo, mano, ia doer muito. Mano, eu já tenho um problema com o pescoço já, mano, imagina. Imagine se ao disparar uma arma, o impacto do recuo não fosse distribuído uniformemente entre as mãos e os seus braços, mas sim concentrando Cara, ia dar um tazo no pescoço e ferrar. toda a energia no pescoço. Ai. Agora, Pratt alegou que o design do capacete levou isso em consideração, mas eu não encontrei nenhuma evidência disso. E não parece muito, não. Além dele dizendo, confia em mim, cara, tá de boa. Então não é surpresa saber que o exército americano rejeitou o capacete de Pratt no fim das contas. Parece um lixo. Com o passar das décadas, os Estados Unidos acabaram percebendo a utilidade de vários dispositivos montados em capacetes, como luzes, rádios e HMDs, ou HMDs? displays montados em capacetes. Seria interessante pensar que as Forças Armadas Americanas se inspiraram no dispositivo de Pratt, pelo menos quando se trata de armamentos montados em capacetes. Bom, pelo menos essa é a minha teoria inicial. Dá-lhe, mano. Rapidinho, já volto. Voltei. Voltei de novo. Você tava falando sobre... não tava conversando com a moça lá sobre a artista que tava falando sobre a roupa? Acabei de conversar com ela. Por isso que eu pausei um pouquinho no vídeo. Beleza, vamos voltar pro vídeo. Armas ou, bom, qualquer outro aspecto da vida, nós, homens, sabemos que maior é sempre melhor, certo, rapazes? Certo? Na Primeira Guerra Mundial, os militares russos claramente pensaram o mesmo, ao criarem o maior e mais maior e é melhor. insano tanque que o mundo inteiro já presenciou. Eu lhe apresento o Tanque Tsar. Era uma Isso aí nem parece um tanque. peça de armamento móvel projetada Parece uma bicicleta. para demolir bloqueios e até fortalezas por conta própria. Era absolutamente enorme, com 9 metros de altura, o que equivale Poxa. aproximadamente ao tamanho de um prédio de 3 andares. E como você pode imaginar, este gigante É maior que minha casa. era bastante pesado, com impressionantes 60 toneladas. 9 vezes mais pesado do que um elefante africano. E o veículo pesado também tinha armas igualmente pesadas.
equipado com 2 canhões de 57mm e Cara, ele gastou o que ali de cima? 2 metralhadoras Maxim. Para se mover, era impulsionado por um motor de avião, que o levava a velocidades vertiginosas e absurdas de 16 km por hora. O que, Ah, poxa, é bem lentinho, né? na verdade, é mais rápido do que eu imaginava. É, mas é bem lentinho. Que é especialmente impressionante, considerando seu design de triciclo meio feio, invertido, né? com 2 Total. rodas grandes na frente e uma pequena roda traseira. Se você acha que isso dificultaria o controle, não estaria enganado, pois o tanque Mano, olha que o tamanho dessa roda pra um tanque de guerra. É meio grande, não é? Tsar exigia uma tripulação de nada menos do que 15 soldados para ser operado. Agora, apesar da 15? Tipo, eu já achava que, deve ter, tipo, o cara que pilota, um copiloto e o cara que dá tiro. Então acho que uns 6, 7, sabe? 15? das falhas, o Tsar Nicolau II encomendou imediatamente a construção do tanque após ver uma pequena maquete de madeira do projeto. Um excelente exemplo do tipo de tomada de decisão que tornou esse cara tão popular entre os camponeses. Mas se o Czar quer, o Czar consegue. E um desses tanques malucos foi construído em 1915. Agora, felizmente para todo mundo, quando testaram o veículo, descobriram que o seu tamanho, peso e a necessidade de uma tripulação o tornavam extremamente inconveniente. Pior É que é muito grande. E eu acho que o Xuxa quebra essa coisa, sabe? ainda, seu pequeno e frágil rolete frequentemente atolava no chão, impedindo que continuasse o seu movimento. E ninguém quer que o seu super tanque se transforme num peso de papel gigante e inútil ao passar por cima de uma poça d'água. Então, Realmente. o projeto foi cancelado. E o único tanque do Czar construído foi desmontado para sucata em 1923. Eu acho que esse tanque sempre esteve fadado ao fracasso completo, mas o mundo não aprendeu com os erros da Rússia, com certeza. Mano, acontece, né? Às vezes se o humano não lê, ele não vai saber. E outros exércitos desenvolveram tanques estranhos e Esse aqui é bonitinho. Dá pra defender esse bizarros aqui. também. Esta monstruosidade que você está vendo é o grande Panjadrum. Isso aqui não é um tanque. Eu tenho certeza que isso aqui não é um tanque. What is that? Um tanque projetado pelos britânicos Isso aqui não é um tanque. durante a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos veículos militares usa suas rodas para transportar soldados e armas. Mas, no caso do Panjadrum, as rodas em si eram arma. Já que o tanque inteiro era essencialmente um ariete movido a foguete. E a função do Panjadrum era avançar diretamente contra o inimigo, usando duas Tipo, o bicho ele só ruxa, a cara dele é só ruxar. rodas de 3 metros de altura para romper suas fortificações. O tanque não carregava canhões, mas era carregado com 1.800 quilos de explosivos. Assim, uma vez que ultrapassasse a linha inimiga e atingisse o alvo, poderia detonar e causar destruição em massa. Ao contrário do Tipo só uma bomba que ruxa, resumindo. patético tanque Tsar, o Panjadrum podia atingir velocidades de até 96 km por hora. Tá, poxa. O que é impressionante, já que parece com algo que os X-Men enfrentariam. Esperava-se que este poderoso triciclo da morte estivesse pronto para o dia D, para ajudar os aliados a romper o muro do Atlântico alemão na Europa ocupada. Não parece muito bom pra atacar os inimigos. Tipo, é bom pra destruir parede. Se for feito de bomba, sacou? Mas, tipo, é só uma roda que anda. Tipo, o cara pode esquivar disso aí. Este era essencialmente uma espessa linha de fortificações com muros de concreto, minas e artilharia pesada que os alemães construíram ao longo da costa europeia quando tomaram a França e Noruega. No entanto, por mais legal que seja a ideia do Panjadrum, suas falhas se tornam evidentes quando você Não tem usuário aí dentro, sabe? Então, tipo, a roda pode simplesmente andar reta e acabou. descreve a coisa em voz alta. Um Segway gigante, sem motorista, movido a foguete e carregado com muitos explosivos. O veículo passou por testes em 1943 e, como você pode imaginar, não correu bem. Quando os foguetes dispararam e o Panjadrum voou pelo local de testes, era impossível conseguir controlá-lo. E o veículo era simplesmente muito perigoso e não confiável para ser produzido em massa. Tipo, o bicho explode. É a brincadeira de, tipo, ruxar e tentar explodir em você. Então os britânicos descartaram a ideia. Né? Não, eles concluíram que a máquina altamente perigosa simplesmente precisava de mais foguetes. What's going on with you? What are you talking about? E um novo teste foi realizado em 1944. E este foi ainda pior, pois os foguetes da máquina se desprenderam das rodas e começaram a disparar em direções aleatórias.
enquanto o veículo virava e começava a avançar em direção aos espectadores que estavam assistindo ao teste. Felizmente, enquanto os almirantes e generais presentes se Cara, jogavam não parece uma ideia boa e continua realmente não sendo uma ideia boa. no chão para se proteger, o último foguete do Panjadrum disparou, desintegrando todo o veículo em uma violenta explosão. Isso é o que eu chamo de um desastre completo. Não deu certo. Posteriormente, o veículo foi descartado devido a preocupações com a segurança. Mas pelo menos o Panjadrum não era tripulado, então ninguém se feriu durante os testes. Inner peace. Ao Paz. contrário do nosso próximo veículo mortal. Mano, isso aqui é só um tiro, mano. Que você toma e tu cai, mano. Pergunta: quando você viu o Duende Verde no Homem-Aranha voando em seu planador, você deve ter pensado, cara, isso parece seguro, prático e fácil de fabricar, né? Não. Automaticamente não. Não? Bom, não conte isso para os militares dos Estados Unidos. A real eye-opener on display here today is the Army's newest Cara, é feature. literalmente embaixo. Tipo, não tem nenhuma proteção aqui embaixo pra o cara não se machucar, sabe? Isso aqui é muito pequenininho pro cara andar, mano. Isso aqui é muito pequeno, olha isso aqui, mano. Air Bizarro. transportation for troops in the field. Officially, it's the Delacar Aerocycle. Unofficially, the Flying Platform. Não, isso não é um trecho de um filme live action dos Looney Tunes. Na verdade, é um filme Realmente, parece muito idiota na hora que você fica olhando. verdade do É tipo um The drone Lechner Aerocycle, um helicóptero pessoal desenvolvido ao longo da década de 1950. Foi idealizado como uma cavalaria moderna, capaz de proporcionar aos soldados maior velocidade e mobilidade no campo de batalha, além de realizar reconhecimento É que é muito pequeno. secreto atrás das linhas inimigas. Ah, sim, porque um cara em uma dessas coisas aqui é muito discreto. O Aerocycle responde à pergunta que ninguém está fazendo. E se um helicóptero pudesse transportar apenas uma pessoa e colocasse sua vida em constante perigo enquanto faz isso? Mesmo assim, o exército Só parece idiota. Não parece uma ideia muito boa. americano encomendou 12 unidades para testes. E o Aerocycle finalizado apresentava um motor de 32 kW montado em uma plataforma circular acima de duas hélices de 4,5 metros. O piloto podia controlar o Aerocycle por meio de um guidão, inclinando-se Carinha de guidão. em diferentes direções para alterar o ângulo de ataque e aceleração. Tipo um Segway de alta tecnologia que você pode operar a 1.500 metros Que há? de altura. Tem que... Oh, come on! You gotta admit this is cool! Perdão, deixa eu fazer a piada em português. Que há? Tem que admitir que isso é legal. Para pousar o Realmente, é legal, porque a primeira coisa que eu me lembrei na hora que eu vi isso aí foi realmente do filme dos Incríveis, que tem os vilões lá do primeiro filme, que eles usam coisa mais ou menos assim. O ciclo original contava com 4 Mas grandes eles têm esse mais seguro, sabe? Porque tem uma coisa defendendo eles. airbags na parte inferior. No entanto, os pilotos temiam que se um desses airbags estourasse, eles seriam lançados no ar como um balão murcho. Mano, o pior é, tipo, tocar nessa lâmina ali de baixo, mano. Então, eles acabaram sendo substituídos por 4 patins de pouso. Agora, isso Tipo, pode é melhor. ser uma surpresa, mas os problemas com o aerociclo não se deviam à funcionalidade. Na verdade, ele funcionava perfeitamente bem. A máquina era estável, fácil de controlar e tinha até uma velocidade máxima surpreendente de 103 km por hora. Mas não tem muita produção pro cara, né? Tipo, não parece uma ideia muito boa pra guerra. Tipo, o cara tem um desse ali porque é rico e ele gosta de andar na área na areazinha dele. Eu acho legal, sabe? Pra você ostentar aí alguma coisa assim. Mas isso aqui não parece muito bom pra guerra, não, cara. No entanto, embora a invenção funcionasse, não havia como evitar o perigo constante que representava para o piloto, já que ele era essa serra aqui, mano. Eu só, tipo, fazer uma paredinha um pouco maior aqui. forçado assim. a ficar em Tipo, é que é muito pequeno. pé diretamente acima de 2 lâminas giratórias gigantescas. That's the dumbest thing I've ever heard! Além disso, usar o aerociclo fazia com que você se destacasse como um dedo mindinho. E uma vez detectado, o piloto ficava completamente indefeso. Só arremessar uma pedra já poderia derrubá-lo do céu. Os militares dos Estados Unidos ignoraram esses sinais de alerta e continuaram testando. Mas quando seus experimentos Não parece uma ideia boa, cara. resultaram em 2 acidentes e alguns ferimentos graves, eles abandonaram o Lechner. Assim como Importante que ninguém morreu, né? a ideia de helicópteros pessoais por completo. It never was supposed to be. Ainda assim, o aerociclo está longe de ser a arma aérea mais insana com a qual os Estados Unidos já experimentaram. Durante a Segunda Vamos ver mais uma historinha. Guerra Mundial, o Escritório de Serviços Estratégicos, OSS na sigla em inglês, precursor da CIA, tentou modernizar a Força Aérea Americana, transformando animais em armas de diversas maneiras insanas. Sabe Ô, louco.
Um gatinho com uma metralhadora. Aquela expressão chovendo canivetes? Bom, em inglês é chovendo cães e gatos. E a OSS queria tornar isso uma realidade, equipando gatos com pequenos paraquedas e bombas, para que lançassem uma chuva de destruição fofa sobre o inimigo. Os gatos seriam lançados em águas inimigas, onde, aparentemente, iriam nadar instintivamente em direção aos navios inimigos. Uma vez a bordo, as bombas iriam detonar, explodindo os barcos, junto com nossos pobres gatinhos, Tipo, é uma ideia muito bosta. tentando chegar em terra firme. Esse era um plano Tipo, cruel? não vale a pena. Sim, mas pelo menos era eficaz? Então, é óbvio que não, cara. É claro que não. Why isn't it possible? It's just not. Why not? No fim das contas, conseguir que gatos façam o que você quer é quase impossível, e quando o plano foi testado, todos os gatinhos perderam a consciência no ar durante o lançamento, devido ao estresse de serem jogados de um avião e a baixa gravidade também. Mas, já que esses gatos insolentes não gostavam de obedecer ordens, por que não testaram outro animal, sei lá, tipo um morcego? You sure about that? Foi. E realmente testar no morcego, cara? Foi isso que o dentista Adam Little pensou ao idealizar acoplar dispositivos incendiários em morcegos antes de soltá-los em assentamentos japoneses dentro de enormes recipientes. Então, achei que vai de cor... Parou. Na época, muitas construções japonesas eram feitas de bambu. Então, Little imaginou que se os morcegos pudessem se alojar nas casas e depois incendiá-las, causariam sérios danos à infraestrutura japonesa no fim das contas. Ele escreveu para a Casa Branca em 1942 para explicar o conceito, e o presidente Franklin Delano Roosevelt expressou pessoalmente seu interesse no projeto, ordenando ao exército dos Estados Unidos que fazer coisas com animais nunca vai dar 100% certo. Pode dar certo uma vez, outra, mas certeza que vai dar certo, acho difícil. iniciasse os experimentos imediatamente. Mas apesar mano, eu amo muito morcego comendo banana, cara. Eu vi uma... Você está prestes a ver? Eu estou prestes a comer essa banana deliciosa. Delícia. da Eu aprovação, não vou conseguir botar esse vídeo nem ferrando. os testes foram previsivelmente um fracasso. Os morcegos se mostraram ainda menos cooperativos do que os gatos, adormecendo e se recusando a voar. E pior ainda, usavam suas habilidades de navegação para retornar à base militar americana de onde vieram. Sabe, aquele lugar Achei bonitinho. seguro e quentinho onde eram alimentados e cuidados? Tenho a impressão de que é isso. Esse problema acabou causando um incêndio enorme na base militar de Carlsbad, já que os morcegos voltaram para casa e destruíram um aeródromo inteiro. Acho que Adam devia ter continuado tratando dentes. E nós devíamos continuar usando pessoas para a guerra mesmo. Ou, mano, deixa a gente fazer. melhor deixa ainda, ele fazer o trabalho. talvez Ou não fazer a guerra também, é legal. nenhum dos dois. Será que existe algo mais legal do que uma arma que não se parece com uma arma? Ah, o Capitão América. Bom, todos nós adoramos quando James Bond clica em sua caneta e dispara um grande foguete, mas acontece que humanos são obcecados por essa ideia há muito tempo, desde os primórdios deste incrível escudo-arma. Acredite ou não, Elden Ring não inventou essa ideia. Na verdade, foi Ô, criado louco. pela primeira vez na Itália no século XVI, Tem antes escudo arma no The Ring? de serem adotados pelo rei Henrique VIII durante seu reinado na Inglaterra. Os grandes escudos redondos apresentam uma pistola de pederneira no centro, que poderia ser disparada contra possíveis agressores enquanto fornecia cobertura ao soldado. A melhor defesa é um bom ataque, e os escudos Eu acho justo. até incluíam uma grande mira para o seu usuário olhar através dela e permanecer protegido. Ou, em outras palavras, para acertar o alvo como um pirata de verdade. Henry Eu detestei essa imitação, meu filho. adorou a ideia, então mandou fazer 100 deles para seus guarda-costas. Mas a arma maluca tinha algumas desvantagens bem óbvias. Primeiro, tentar mirar uma arma com uma enorme placa de metal no braço era bem difícil. Segundo, o Faz sentido. portador ficava na situação desconfortável de ter que decidir se apontava a arma para o torso do inimigo para tentar atirar nele, ou se apontava o escudo para a arma para, você sabe, evitar ser retalhado. Isso tornava os escudos-arma praticamente inúteis e para A ideia é legal, realmente, cara. Realmente a ideia é legal, mas não parece uma boa ideia. piorar a situação, as evidências sugerem que é provável que tenham sido feitas às pressas. Apenas 46 deles sobreviveram, e 8 foram encontrados a bordo de um único naufrágio, o Mary Rose. Isso sugere que eles tiveram apenas uma popularidade passageira, e muitos deles parecem ser simplesmente escudos ingleses pré-existentes chamados targes, com um Targers. elemento de arma adicionado de forma improvisada de alguma forma. Então, a arma não foi realmente pensada ou usada de fato, mas, bom, pelo menos inspirou isso aqui.
Mas o escudo do espingarda não foi a única contribuição de Henrique VIII para o arsenal de armas bizarras da história. Além de enfiar armas de fogo em targes, ele também encomendou uma massa-arma feita sob medida. Mano, essa aí não é feita pra bater? É isso mesmo. Uma espingarda que também serve para golpear a cabeça de alguém. Como é que ninguém tinha pensado nisso ainda? E para uma arma incrível, era Os animes pensaram. Normalmente muita gente no anime usa arma pra bater. necessário um nome igualmente incrível. Aspersor de água benta. Sua cabeça de aço em forma de estrela de manhã ostentava 10 pontas. E em vez de disparar balas pelas laterais, seus 3 canos ficavam no topo. Ah, foi melhor, né? Porque se fosse pelas laterais, vai ficar tipo o quê, mano? Que a bateria pode estourar machucar um aliado do nada, cara. Definitivamente parecia assustador, mas como você pode imaginar, não era muito prático. Era preciso estender o braço de forma desajeitada enquanto segurava a arma pesada para dispará-la. E para piorar a situação, era necessário acender cada cano manualmente, acendendo a pólvora com um pedaço de carvão em brasa. Portanto, os problemas que Henrique VIII enfrentou com o escudo-arma foram multiplicados por 100 aqui, já que era difícil de segurar e disparar a arma. Sério mesmo, imagina só, tentar atirar em alguém com essa coisa sem explodir a si mesmo, ou a um de seus amigos que estão perto. Pior ainda, se você quiser usar isso como uma arma de combate corpo a corpo, eu acho que essa arma dificilmente conseguiria resistir a mais do que 1 ou 2 golpes. Então, as evidências sugerem que esta seria uma arma terrível para se usar de verdade. E Henrique VIII a projetou mais como uma curiosidade, sabe? E, pra ver se dá, sabe? Curiosamente, a arma era frequentemente chamada de cajado de Henrique VIII por algum motivo. Então talvez o rei gostou. construiu isso pra esbanjar, carregando por aí pra demonstrar o quão legal eram suas armas. Sei lá, como um ninja de shopping do século XVI. As armas do mano Henrique VIII parecem bem únicas, mas acontece que ele estava apenas à frente do seu tempo. Armas escondidas dentro de bengalas foram brevemente moda entre ricos no final do século XIX, quando as pessoas não era ruim não, porque normalmente todo mundo usa bengala lá naquela época. Começaram a carregá-las para se proteger de situações adversas da época. Então, quando Chicago experimentou um rápido aumento na taxa de criminalidade nos anos 1920, um inventor chamado Samuel Showers decidiu criar um método ainda mais discreto de autodefesa. Sua invenção totalmente sã, o colete com metralhadora. Não esperava por essa, né? É muito furtivo, eu achava que a gente tá falando da bengala. O dispositivo, cujo nome não foi divulgado, consistia em uma placa de metal no peito com uma metralhadora embutida no centro. O usuário colocava 2 anéis nos dedos, que eram conectados a fios ligados à arma. Um desses fios elevava a trajetória do cano, enquanto o outro acionava o gatilho. Assim, se o usuário fosse ameaçado com uma arma, bastava levantar os braços para explodir o possível agressor em pedacinhos. Agora... A ideia é um pouquinho legal, mas tipo, ainda não precisa. Pouco se sabe sobre Samuel Schwartz, além dos artigos de 1929 nas revistas Popular Science e Modern Mechanics. Mas sabemos que sua invenção não fez sucesso. E não é difícil entender o porquê, né? Alcançar um item alto na prateleira do mercado? Ah, não. Um high five com algum amigo? Ah, não. Eu acho que essa época não existe. Não. Levantar os braços no seu louvor favorito na igreja? Ah, essa não. O colete tem esse pequeno ponto aí, né? Com metralhadora é simplesmente uma invenção ridiculamente perigosa. Mas Samuel não foi o único a ter essa ideia. 3 anos antes, em 1926, uma edição da revista Modern Mechanics mostrou um inventor alemão que apresentou um dispositivo suspeitosamente semelhante, que usava uma pistola montada no peito. Ok, acho que isso deixaria um pouquinho mais seguro, mas... Eu me pergunto se Schwartz roubou essa ideia de algum lugar porque... Ah, não. Olha só pra isso aqui. Cura de estrabismo em cães com óculos? Não. Vai dar óculos pro cachorro? O que é estrabismo? Queima na colete com armas. Como é que essa inovação se perdeu no tempo? A invenção de Samuel parecia algo saído de um desenho animado ou de um videogame. Mas embora eu quero jogar Fortnite. Para muitas armas funcionem bem na ficção, elas geralmente não são muito úteis assim na vida real. Empunhar uma espada gigante pode ser uma estratégia viável em Dark Souls, mas na realidade, eu ia quebrar minhas costas levantando esse negócio. De forma parecida, embora os cortar, cara. Chicotes de espada em jogos como Soul Calibur e Elden Ring pareçam muito incríveis, ninguém conseguiria... Tipo, é uma imagem legal, sabe? Mas não é tão legal essa vida real. Usar isso na vida real, certo?
Resposta errada. Essa Realmente, o cara tá mandando bem. arma insana, na verdade, é a Urumi, uma espada chicote flexível originária do sul da Índia, que surgiu mais ou menos entre os séculos 4 e 2 a.C. Um urumi geralmente consiste em um cordão de mais ou menos 1,5 metro de comprimento e um cabo de ferro, geralmente com uma guarda. O cordão possui lâminas finas e afiadas, como Poxa, essa aqui é, tipo, é muito legal. navalhas. E algumas variantes do Sri Lanka chegam a ter 32 dentes de metal ao longo desse cordão. Ah, é de serrinha, cara. A arma é geralmente usada de duas maneiras. De maneira ofensiva, onde você ataca o oponente à distância, como se fosse um chicote comum. Ou de maneira defensiva, girando o chicote ao redor de si mesmo, em um formato de 8, criando uma barreira metálica giratória mortal entre você e seu inimigo. Tecnicamente falando, isso é o que chamamos de coisa doentia. E lunáticos absolutos ainda praticam isso. E até duelam com o urumi na Índia hoje em dia. Em uma forma Ah, tipo, é legal, mas é bem perigoso essa coisa aí, mano. de arte marcial chamada Kalaripayattu. Cara, ele pare tu. Isso ressurgiu na década de 1920 como parte de um movimento mais amplo para preservar a cultura indígena. A arma é frequentemente usada em conjunto com um pequeno escudo chamado broquel para oferecer um mínimo de defesa, mas acho que não preciso explicar o quão perigoso o negócio é. É perigoso pra cacete, Os cara. chicotes cobertos de lâminas se movem rapidamente, e apenas um giro em falso ou uma pequena amostradinha pode facilmente cegar, mutilar ou até mesmo ferir mortalmente a pessoa empunhando a arma. Ô, cara, Então- o susto do caramba, caiu. Imagina o oponente. Dito tudo isso, o Kalaripayattu é como qualquer outra arte marcial. Extremamente impressionante e assustador para uma pessoa de fora. Mas um profissional treinado sabe exatamente o que está fazendo. Iniciantes em Kalaripayattu dificilmente usam mais do que apenas um urumi por ano. Em vez disso, Só que normalmente vocês dariam uma de brinquedo aqui, entre aspas. Tipo, uma de plástico, assim. praticam com um pano com um peso aproximado. Pelo menos até dominarem o básico. Fora a manutenção Faz sentido, mano. constante que as pessoas que praticam isso precisam fazer. Sim, mano, mas ferrugem aí mata a pessoa mesmo, que você é uma vez que você morre, cara. Já que as armas perdiam sua eficácia quando começavam a enferrujar ou quebrar. Com tudo isso em mente, a arma realmente não falhou de fato, com evidências sugerindo que foi usada mais para combates pessoais, para duelos ou defesa, e não para uma guerra de grande escala. O que até faz sentido. Afinal, se você quiser uma arma de médio alcance, uma lança poderia ser mais fácil, e não precisa de tanto treinamento. Mas por outro lado, não é tão legal quanto, é verdade. É verdade. Agora- A lança, tipo, a perfura, fura, sacou? Essa aqui é lonça, dança. Um outro ótimo exemplo é Igual capoeira, cara. Capoeira é muito hype, cara. Eu aqui acho bem legal, acho capoeira. esse canhão de cano duplo. Cara, Sua isso aqui pode dar tão A errado. história começou em 1862, quando um dentista chamado John Gilliland Cara, não vou odiar, não, cara. Não vale a pena. decidiu que já estava farto de destruir os dentes das pessoas com instrumentos antiquados e resolveu mudar de tática e destruir corpos inteiros, desenvolvendo armas de diferentes tipos. Tá, Agora, né? Gilliland parece ter partido de uma ideia atemporal de que 2 é sempre melhor do que 1, e essa monstruosidade Faz sentido. foi o resultado. Já mencionei que ele era um confederado? Pois é, mas que surpresa. Canhões de cano duplo já haviam sido testados antes, notavelmente pelo inventor italiano Antonio Petrini, em 1642. Petrini! Em seu projeto, ambos os canhões precisavam ser acionados manualmente no exato mesmo segundo. Porque se um disparasse antes do outro, isso desalinharia toda a arma, e o segundo Faz sentido. canhão iria disparar para bem longe do alvo. Gilliland queria aprimorar isso, então seu Cara, canhão... eu acho que eu vi um desse. É que, não era um desse não, era só um canhão normal. É que lá no Pará tinha um coisa lá que é tipo de defesa naval que... Muito zica. era capaz de disparar os dois canos ao mesmo tempo, e as balas de canhão eram conectadas por uma corrente. A intenção era que, além do dano tradicional das munições, a corrente também ferisse gravemente qualquer soldado que estivesse entre as balas e o canhão. Ah, corrigir pra isso? Mas que beleza! Para maximizar as chances de sucesso, os canhões foram posicionados ligeiramente desalinhados, de modo que a corrente ficasse bem esticada. Mas quando os confederados testaram a arma, isso se mostrou um tanto destrutivo. Pouco depois do disparo, a corrente entre as balas de canhão se rompeu, lançando-as em direções aleatórias a uma altíssima velocidade.
Ah, realmente não foi legal assim não. Isso acabou danificando vários prédios, derrubando árvores e matando uma pobre vaca, sem que um único tiro sequer chegasse perto do alvo. Apesar do fracasso, Gilliland ainda tentou vender essa arma aos confederados, que obviamente não compraram. Não, pera. Peraí, compraram? Eu acho que eu li errado aqui. Eles compraram. Mesmo sabendo que a ideia não funcionava há mais de 200 anos, não é de admirar que esses caras tenham perdido. Toda vez que os confederados tentaram usar a arma, o resultado foi desastroso. Então, eventualmente, eles começaram a usá-la apenas como um canhão de sinalização, para alertar as tropas próximas. Hoje em dia, você pode visitá-la como uma curiosidade local em Athens, Geórgia. E, sem dúvida, é uma visão bem interessante. Realmente é legalzinho. Mas eu acho que ia ser mais aberto pelo que você falou. Realmente acho que a exposição deveria ser dedicada àquela pobre vaca indefesa. Falando em animais, quais você acha que são as criaturas mais perigosas da natureza? Eu acho que... Acho que um sapo. Acho que tem sapos coloridos que são muito perigosos. Tigres? Tubarões? Ou tubarões-tigre? O que vocês acham de... o tatuzinho de jardim? Peraí, você não acha isso ameaçador? Eu acho muito assustador, cara. Eu detesto bicho feio, esse bichinho, mano. Assustador? Bom. Eu detesto os bichinhos, tipo, sacou os... eu sou fresco. Não diga isso pra Alemanha, que se inspirou tanto nessas criaturinhas temíveis que modelou um tanque inteiro com base nelas durante a Segunda Guerra Mundial. Eu lhe apresento o Kugelpanzer, ou se seu alemão estiver um pouco enferrujado, o tanque-bola. Essa pequena e estranha engenhoca era movida por um motor de 25 cavalos de potência, o que lhe permitia viajar a uma velocidade vertiginosa de 8 km por hora, enquanto rolava sobre duas grandes rodas laterais mortais. Tá bom, tipo, o que ela serve? Em teoria, essa baixa velocidade, até. a de máxima combinada com as rodas gigantes, permitiria ao motorista viajar com estabilidade em qualquer terreno. Mas o nosso Kugelpanzer tinha apenas uma pequena janela para enxergar. Isso até faz sentido do ponto de vista de minimizar a vulnerabilidade e tal, mas não do ponto de vista de conseguir ver qualquer coisa enquanto preso em uma bola rolante no campo de batalha. Bem devagar, aliás. Além dessa baixa visibilidade, o Kugelpanzer não era armado. Então o pequeno e indefeso tanque provavelmente foi projetado para reconhecimento em vez de combate de fato. Cara, o que os alemães muito lento isso aí. estavam pensando? Infelizmente, nunca saberemos. Pois o Kugelpanzer foi um projeto experimental, e a única evidência de sua existência é um único modelo apreendido pelo exército soviético em 1945. Quando os soviéticos revelaram o que haviam encontrado, o governo o povo soviético, alemão ficou tão envergonhado que negou ter construído, alegando que o veículo era uma farsa criada pelos soviéticos. No entanto, sua descoberta precoce e o nível de qualidade de sua construção o tornariam uma farsa muito elaborada. E qual seria o sentido disso? Os aliados já haviam vencido a guerra, então por que os russos gastariam tanto dinheiro criando uma paródia de tanque alemão dessa forma? Eu não sei, cara. Os caras quiseram gastar do dinheiro que eles não tinham, sabe? Mas enfim, o único Kugelpanzer ainda está em exibição no Museu Militar de Kubinka, em Moscou, para que você possa ver o veículo ridículo pessoalmente. Mas, infelizmente, como vimos, esse tipo de design de tanque maluco não se limitava ao eixo. Na verdade, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, um inventor texano chamado A.J. Richardson apresentou que talvez seja o veículo militar mais ridículo de toda a história. O tanque rolador. Era um tanque completamente esfero, totalmente coberto de armas, projetado para rolar até a terra de ninguém e disparar para todos os lados nas linhas inimigas. É só um coringa que está carinho por aí. Bola coberta de armas. Parece algo que uma criança de 5 anos inventaria, mas... Realmente. Segundo Richardson, o formato esférico deveria proteger totalmente o motorista dos gases tóxicos, que haviam sido uma grande preocupação na Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, apesar de ter despertado a imaginação dos entusiastas militares, os americanos não se interessaram muito nisso, pois as falhas eram simplesmente numerosas. Não parece que vale a pena. Mas, e se o tanque rolasse ladeira abaixo? E se ficasse atolado em uma vala? E se o motorista precisasse enxergar para onde estava indo? Ou seja, o veículo nunca foi usado em combate, o que eu acho uma grande pena. Você consegue ia ser hype, mano. Imaginar a batalha crucial em um resgate do soldado Ryan com algumas dessas coisinhas rolando por aí? Ou, se filmes de Segunda Guerra Mundial não são sua praia, que tal assistir? Realmente, não são minha praia, não. Assistirmos a um faroeste. Duelos ao meio-dia são legais, mas... Nossa. Sabe o que deixaria tudo melhor? A pistola pé de pato.
Como você pode ver, a pé de pato é uma arma do século XIX que se ramifica em 4 canos, permitindo Bonitinha. Mas ela realmente parece só uma pistola 12. o atirador eliminar vários agressores ao mesmo tempo com um único puxão de gatilho. Era amplamente comercializada para pessoas como guardas de banco e carcereiros que poderiam precisar ameaçar mais de um oponente ao mesmo tempo. Mas, na verdade, as chances de seus inimigos estarem posicionados exatamente no ângulo certo para que todos caiam de uma vez são bem pequenos. E se você acertar apenas uma pessoa, vai basicamente estar desperdiçando balas com essa coisa. É o tipo de arma que só poderia É uma arma que eu acho que eu tivesse um inimigo, eu viraria ela. Ou vai dar um pá. existir no Essa perna, cabeça, barriga, morta. Velho Oeste mesmo, que era apropriadamente o Velho Oeste, quando se tratava de designs de armas. Veja bem, Nossa. Rapaz, mano. antes dos revólveres com câmara cilíndrica se tornarem comuns, os fabricantes testaram uma série de conceitos malucos na tentativa de criar uma arma que pudesse disparar vários tiros sem precisar recarregar. Outro ótimo exemplo Uma Mega Paint. É uma Mega Paint. disso é a pistola gaita, que tinha uma câmera deslizante onde as balas eram armazenadas. Isso fazia com que a arma se parecesse com uma gaita, mas em vez de soprar o som característico, o mecanismo deslizante de aço clicava a cada disparo, preparando a próxima bala. Não consigo nem imaginar o quão satisfatório devia ser, mas infelizmente a arma era extremamente imprevisível. A câmera gigante tornava a pistola pesada, e o usuário precisava ajustar constantemente a mira e a empunhadura conforme a câmera se movia, e alterava o peso da arma. Além disso, e o mais importante, armas como a pistola gaita e a pistola pé de pato não se encaixavam perfeitamente em um coldre padrão. Sério, imagina só tentar fazer um saque rápido. Pode ser difícil Rapaz, ia ser cinema. imaginar uma arma mais desajeitada ou enorme, mas permita-me lhe apresentar a espingarda de cano alto. Isso é um rifle, é um ultra rifle de caça. É, isso. Essa é uma imagem real. E essas armas eram espingardas gigantes que podiam ter de 3 a 4 metros de comprimento e pesar 45 quilos. Carregar isso em uma zona de guerra parece bastante ridículo, e felizmente para os caras da foto, esse cenário nunca se tornou realidade. Veja bem, por Porque foi mais negado? intimidadora que pareça, a espingarda de cano alto tinha um uso altamente especializado: caça de patos. Ela foi criada no final do século XIX em resposta crescente à demanda por carne de caça e aves aquáticas. Como uma espingarda comum, a espingarda de cano alto usava cartuchos com chumbo que se espalhavam após o tiro. Mas essa munição era tão absurdamente grande que o chumbo cobria uma área e distâncias gigantescas. Ou seja, os caçadores de patos podiam simplesmente apontar a arma para um pântano ou uma área com patos e, com um único tiro, podiam atingir entre 50 e 100 aves de uma única vez. Tá, poxa. Um feliz caçador chamado Ray Todd certa vez relatou ter conseguido abater mais de 1000 patos em uma única noite. Mas apesar dessa eficiência insana, a arma tinha alguns probleminhas bem óbvios. Era tão grande e desajeitada que não podia ser realmente apontada, mas sim, ela geralmente era apontada em alguma direção. Então, se você estivesse em um barco, todo o barco precisaria ser reposicionado para ajustar a mira. Além disso, a arma era simplesmente eficaz demais e acabou sendo proibida nos Estados Unidos em 1918 para proteger as aves de caça excessiva. Pessoalmente, fico feliz que a espingarda de cano alto tenha sido proibida. Cenas como essa dos Looney Tunes teriam sido menos engraçadas se o patolino fosse uma espécie em extinção. E aí, qual dessas armas de guerra mal concebidas foi a sua favorita? Eu gostei bastante. Peraí, deixa eu procurar aqui. Eu acho que gostei bastante do que gira, porque achei engraçado. Mas falando sério, o que eu gostei mais foi o gigantesco aqui, mano. Rapidinho, deixa eu procurar outro aqui. Esse aqui, ó. Eu achei isso aqui muito zica, cara. Não é piada, eu achei isso aqui muito zica. Mas então, gente, essa foi a reação do vídeo. Espero que tenham gostado. E mano, Felipe, obrigado pela recomendação. E é isso. Até amanhã. Perdão, até a noite. Desculpa.